Olá, turminha, tudo bem? Bom dia aí para vocês. Não assustem aí, eu tô testando um novo formato de aula, tá? Para melhorar a qualidade dos desenhos e da explicação para esse tipo de assunto, tá? Então, esse é um assunto que a gente vai trabalhar, transformações geométricas, que vai precisar muito de desenho e de observar algumas características na imagem, que esse formato de aula eu achei que ficou melhor, tá? Depois vocês me contam, a gente conversa. E já que a gente tem as duas opções, né? A lousa ou esse formato, eu peguei essa dica com um professor amigo meu, eu achei que ficou legal e acho que vai ser bom pra gente, tá? Então a gente vai começar aí um novo capítulo da apostila hoje, transformações geométricas. É o capítulo 11, tá? Então vamos seguir. O que é uma transformação geométrica? Uma transformação geométrica é uma modificação na figura, tá? Ela mantém as características da figura original, só que ela muda algumas coisas. Quando altera o tamanho da figura, a gente diz que essa transformação é não isométrica, tá? Se eu, por exemplo, amplio ou reduzo a figura, ela é não isométrica, tá? É um nome que ela recebe, uma transformação não isométrica. Quando eu altero a figura, mas eu não mexo no tamanho, por exemplo, se eu inverto ela de posição, sei lá, tem aqui, ó, uma presilha. A figura tá aqui. Se eu inverto ela de posição, eu não tô ampliando nem reduzindo, eu não tô mexendo no tamanho, então é uma transformação isométrica, tá? Tudo que é iso vem de igualdade, tá? Métrica é medida. Então, isométrica, mesma medida. São duas figuras que eu alterei características, mas não mexi na medida. E não isométricas é porque eu altero o tamanho da figura, tá? Então, aqui, nas não isométricas, vem ampliação e redução. E nas isométricas, que é o que a gente vai estudar nesse capítulo, temos três tipos. Olha lá. Nas isométricas, a gente tem a simetria de reflexão. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Simetria de reflexão ou simetria axial, tá? Eu tenho uma figura que é o que acontece com o espelho, tá? O espelho, se ele não for de lente de contato, né? Se ele não for com aquele zoom, o espelho, ele inverte a figura. Então, tem uma figura aqui, ele inverte ela. É o que acontece aqui na simetria de reflexão. E um exemplo bem clássico, assim, é o da borboleta. Por exemplo, se eu tiver metade da borboleta aqui e esse traço vermelho for um espelho, a outra parte é invertida. Então, a simetria da reflexão, ela não altera o tamanho, por isso que ela é uma transformação isométrica, ela só inverte a figura, tá? Que é o caso do espelho. Outra simetria isométrica é a simetria de rotação. Então, também não altera o tamanho, eu só giro a figura num ângulo fixo. Então, por exemplo, se eu escolher girar 90 graus, ela vai ficar assim. Se eu escolher girar 180 graus, vai inverter a figura e assim por diante. Então, rotação, isometria de rotação é sempre quando eu giro a figura. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês. Olha a figura original. Eu rotacionei ela veio para cá. Rotacionei mais um pouco, ela mudou para essa figura aqui, tá? Então, simetria de rotação é quando eu giro a figura original que eu tenho e, como vocês podem perceber, não altera o tamanho, tá? Então, simetria de reflexão, ou a gente diz só reflexão, é o espelho, tá? Ele espelha as imagens, inverte. Simetria de rotação, ele gira a imagem, ele rotaciona. Simetria de translação, ele simplesmente muda de lugar. Então, a figura original tá aqui, ó. Eu transladei ela, ou seja, eu mudei ela de lugar. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Eu copio de um lado para colar em outro lugar, tá bom? Simetria de reflexão é o espelho. Simetria de rotação, gira a figura. E simetria de translação, eu apenas troco de lugar, tá? Essa daí são os três tipos de isometrias que a gente vai aprender. Então, são transformações geométricas, eu estou alterando a imagem original de três formas diferentes nas isométricas, sem mexer no tamanho da figura, não aumento nem reduzo, tá? Olha lá, observando esses três casos, na mesma figura, para vocês perceberem a diferença. Então, eu peguei a borboleta, metade da borboleta, tá? Reflexão, a hora que eu reflito a metade da borboleta, eu giro, eu inverto ela, eu espelho essa figura.
Então, essa aqui é a primeira imagem, a hora que eu espelho, ela vira essa segunda imagem. Então, eu apliquei reflexão nessa imagem e ela se transformou nessa. Tá? Rotação com essa borboleta. Ela estava desse jeitinho, eu simplesmente girei 90 graus para a direita, ela ficou dessa segunda forma, tá? E a translação, olha lá, a translação eu não altero o ângulo da figura, não espero, não faço nada. Eu simplesmente troco ela de lugar. Então, ela estava aqui em cima, inicialmente, eu transladei e passei ela para baixo, mas eu não altero a figura, tá vendo? Então, né, nessa parte aqui, acho que dá para perceber bem a diferença entre as três. Reflexão é o espelho, rotação eu giro a figura, translação eu simplesmente pego ela e troco de lugar sem mexer nela, tá? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Famoso Ctrl+C, Ctrl+V que a gente conhece. Okay? Então, esses são as principais diferenças entre as três isometrias. Então, lembrando de novo, isometria porque não altera o tamanho. Se eu estou mexendo em outras estruturas da figura a não ser o tamanho, tá? Olha lá, vamos falar um pouquinho da reflexão. Onde que acontece simetria de reflexão? Não sei se vocês já repararam, mas nas ambulâncias não está escrito do jeito que a gente lê ambulância, né? Da esquerda, como a gente lê os textos, da esquerda para a direita. Ele está escrito da direita para a esquerda. Por quê? Quando a gente está dirigindo e a gente vê uma ambulância, a gente tem que dar passagem prioritária para ela, porque normalmente está com um acidente, ela precisa passar a gente. A hora que a gente olha o espelho retrovisor, lembra que eu falei que a simetria da reflexão que acontece no espelho? O espelho não inverte as coisas? Então, a hora que eu olho no retrovisor do carro, para eu ler ambulância da forma certa, no carro ela tem que estar escrito ao contrário. Para o espelho reflete e eu poder ler da forma certa que aquilo é uma ambulância. Tá? Então, isso acontece nos espelhos dos carros. Outro lugar que acontece reflexão é no carimbo. Por quê? O carimbo, ele tem que estar ao contrário para na hora que eu carimbar, então eu estou mudando, eu estou refletindo. Tá? O carimbo, ele passe desse plano para esse e apareça certo a figura, tá? Se eu escrever no carimbo da forma correta, a hora que eu carimbar no papel vai estar invertido, tá? Porque o carimbo também reflete a imagem. Então, isso acontece no espelho e no carimbo. E aqui eu escrevi a definição da reflexão. Então, ela acontece quando as imagens copiadas têm a mesma forma, porém invertida em relação a uma reta, em relação a um eixo. E esse eixo é chamado eixo de reflexão. Por exemplo, quando que eu digo que uma figura tem simetria de reflexão? Ou seja, como que eu digo que uma é refletida na outra? Se eu passar uma reta em algum lugar da figura e eu olhar essa metade e essa serem iguais e invertidas, por exemplo, olha aqui na borboleta. Se eu passar a reta aqui, esse aqui é o eixo de simetria, o lado direito, ele é uma cópia do lado esquerdo, só que invertido, tá? Então, se eu divido a figura nesse eixo e percebo um lado igual ao outro, eu digo que essa figura tem simetria de reflexão, tá? Uma dica, né, um comentário a se fazer é que no mundo real, nada é 100% simétrico. A gente não tem objeto 100% simétrico, nem o nosso rosto. O nosso rosto, a gente diz que que ele tem simetria de reflexão, porque os elementos, se eu passar uma reta aqui, né? É o eixo vertical, no horizontal não. Se eu passar uma reta no eixo vertical, o que tem do lado direito tem no lado esquerdo também. Óbvio que para ser simetria na geometria tem que ser perfeitamente, exatamente, identicamente os mesmos objetos. No nosso caso, não. Por exemplo, um olho é diferente do outro, uma orelha é diferente da outra, enfim. Só que se a gente pensar, né, se a gente relevar essa característica, a gente diz que sim, o ser humano é simétrico verticalmente, tá? O carro também, ó, simétrico verticalmente, porque se eu passar o eixo assim, a parte de cima não é simétrica a parte de baixo, então não é simetria horizontal. Agora, se eu passar aqui no meio, o eixo vertical, ele tem simetria, tá? Os elementos tem de um lado e tem do outro. O que pode ser de diferente aqui no carro? O volante, né? O volante não tem dos dois lados, mas se a gente olhar a superfície externa do carro, assim de longe, posso dizer que ele é simétrico. E o vaso aqui é a mesma coisa, né? Posso dividir ele assim, e aí ele apresenta simetria também, ok? Vamos para a próxima lousa. Vamos dizer próxima lousa? Podemos dizer, né?
Olha só, essa figura eu printei da apostila de vocês, e elas, algumas apresentam simetria, outras não. E aqui tá bem a ideia do eixo, né? Então, eu passo um eixo, ele pode ser vertical, horizontal ou na diagonal, e o que está de um lado do eixo é simétrico ao outro, como no espelho. Então, ele é simétrico invertido, ele não é Ctrl+C, Ctrl+V, porque aqui eu não estou transladando, não estou fazendo translação, estou fazendo reflexão. Então, de um lado, ele reflete do outro, tá? Se eu tentar passar esse eixo nessas figuras aqui embaixo, eu não encontro onde eu possa passar uma linha e um lado ficar igual ao outro. Nenhuma figura tem eixo de simetria, nem vertical, nem horizontal. Agora, as de cima tem, olha só. Essa parte da figura é simétrica a essa parte da figura, tá? Outra coisa que a gente costuma dizer é que, para ser simétrico, todo ponto que eu pegue em uma figura, quando eu vou ver o correspondente, ou seja, se eu pegar essa parte e dobrar, onde esse ponto carimba aqui embaixo? Carimba nesse ponto aqui. A distância entre os dois tem que ser a mesma, ou seja, equidistante, mesma distância ao eixo de simetria. Então, olha lá. Esse ponto tem 1,5 risquinho do eixo de simetria. Esse aqui também tem que ter 1,5 do eixo de simetria. Quando isso acontece, a figura é perfeitamente simétrica. Olha só, se eu pegar esses outros dois pontos, meio risquinho aqui, meio risco aqui. Tá? E assim por diante em todos os pontos da figura, olha lá. Se eu pegar aqui nesse triângulo, os dois pontos correspondentes. Como que eu sei que um ponto é correspondente ao outro? Pensa que o eixo de simetria, você está dobrando essa folha, essa imagem no meio. Aonde um ponto encontrar com o outro, são pontos correspondentes. Então, olha lá. Tem uma diagonal e meia, uma diagonal e meia. Então, são pontos correspondentes, tá? Os pontos são equidistantes, ou seja, tem a mesma distância do eixo de simetria. Beleza? Vamos para a próxima lousa. Olha lá, a simetria de reflexão acontece em alguns casos aí do nosso alfabeto, dos nossos números. Por exemplo, a letra A, ela é simétrica com eixo de simetria vertical. Horizontal não, ó, porque se eu traçar um eixo horizontal em nenhuma parte da figura, a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, não, a letra A não é simétrica horizontalmente. Mas verticalmente ela é, ó. Não é? O lado esquerdo não é um espelho do lado direito? Se eu dobrar essa figura bem nessa linha vermelha, elas vão se encontrar em todos os pontos. Então, ela é simétrica. O zero, ele é simétrico tanto horizontalmente quanto verticalmente também. O número 2 é simétrico? Tenta passar um eixo e ver se um lado fica igual ao outro. Não. Se eu passar o eixo assim, também não. Se eu passar um eixo no horizontal, também não. Então, o 2 não é. E a letra B? Se eu passar na vertical, não. Mas se eu passar na horizontal, tem que ser mais para cima um pouquinho, tá? Ignorando que a barriguinha de baixo do B é um pouquinho maior, né? Mas se eu fizer assim, ela se trata de uma isometria. A parte de cima é igual à parte de baixo, ok? Então, também acontece nas letras e nos números. E no nosso corpo é o exemplo mais real que a gente tem, né? O ser humano, ele é simétrico, com simetria de reflexão na maior parte das vezes, ok? E aqui o que eu estava dizendo de ponto equidistante. Para uma figura ser perfeitamente simétrica ao eixo de reflexão, todos os pontos correspondentes têm que ter a mesma distância do eixo. Então, olha lá. O ponto A está a 1, 2, 3 risquinhos do eixo. O ponto A' também tem que estar a 1, 2, 3 risquinhos do eixo. Mesma coisa com todos os pontos da figura. Então, todos os vértices da figura têm que ter a mesma distância do seu correspondente ao eixo. Ok? Vamos voltar aqui, que eu pulei um a mais. Olha lá, aqui tem um exercício. Na apostila de vocês, ele está resolvido, tá? Eu vou resolver ele aqui de outra forma. Então, vou pegar aqui minha canetinha. Na apostila de vocês, ele tá, essa figura é um polígono, ele está desenhado no plano cartesiano. O plano cartesiano é composto pelos eixos x e y, tá? Então, ele está aqui. Aí, na apostila de vocês, está resolvido
a figura está desenhada simetricamente em relação ao eixo S. Eixo S que está na vertical, a figura está aqui, eu coloquei ela simétrica do outro lado. Eu vou fazer ela simétrica ao eixo R, então a figura está para baixo, eu vou desenhar ela para cima, seguindo aí a distância entre os pontos. Então, a primeira coisa é marcar os vértices da figura, tá? Olha lá, tenho todos esses cantinhos aí para marcar para cima do R. Vamos começar com esse primeiro. O correspondente dele tem que estar nessa mesma direção, um risquinho, uma unidade distante do R. Então, tá aqui o R, vou contar uma unidade, o outro vértice tem que estar aqui. Esse vértice tem que estar a 2 unidades distante do R. Então, vou contar 1, 2 unidades e vou marcar ele aqui. Terceiro vértice, ele está a 3 unidades distante do R. Então, a partir do R, eu vou contar 3 para cima para marcar o vértice correspondente a ele. Agora, eu vou vir para esse aqui. Ele está a 2 unidades distante do R. Então, vou contar 1, 2 e vou marcar. E o outro vértice está nessa linha, 3 unidades distante do R. Ó, esse aqui. 1, 2, 3. Então, vou contar. 1, 2, 3 e vou traçar. Agora, a gente vai desenhar ligando todos os pontos. Então, vou passar um segmento, né? No caso, se eu tivesse no papel, eu ia passar o lápis e a régua ligando todos esses pontos. E olha lá, eu desenhei a figura simétrica ao eixo R. Então, a partir do eixo R, eu copio os pontos equidistantes para cima do R. Se fosse em relação ao eixo R, essa figura, vamos fazer? Tem aí na apostila de vocês, vamos fazer aqui para acompanhar. Essa figura, agora eu vou copiar ela em relação ao eixo S. Então, eu vou contar a distância que os pontos estão em relação ao eixo S. Esse primeiro ponto está 1 unidade do S. Então, eu vou contar 1 unidade e vou marcar. Este ponto, 1, 2. Então, eu vou contar 1, 2 e vou marcar. Este aqui, 1, 2, 3 a partir do S. Então, depois do S, eu conto 1, 2, 3 e marco. Este aqui, 1, 2, 3. Então, também, 1, 2, 3. E esse, 1, 2, 1, 2. Tenho todos os vértices da figura. E agora eu vou passar o segmento de reta entre eles, formando uma figura simétrica, tá? Esse é o jeito mais fácil de fazer simetria com as figuras, que é vendo a distância do ponto ao eixo de simetria. Então, essa primeira figura aqui que a gente tinha desenhado, ela é simétrica ao eixo R. Então, eu olho a figura, a partir do eixo R, ela é simétrica. Se eu dobrar a imagem no R, uma figura encaixa na outra. E essa segunda figura aqui é simétrica em relação ao eixo S. Se eu pegar essa imagem e dobrar bem no S, uma figura encontra com a outra também, tá? Então, aí a gente tem as duas figuras simétricas. Uma ao eixo S, uma ao eixo R. Tá ok? Vamos para o próximo. Outro exemplo. Como a gente viu, uma figura ela pode ter mais de um eixo de simetria, né? Então, isso acontece, isso pode acontecer. Quando ela tem mais de um, a gente não diz simetria pelo eixo vertical, a gente diz simetria radial, porque ela tem vários raios que são simétricos. Então, olha aqui o pentágono. Um eixo de simetria, por exemplo, é aqui, ó. Se eu passar esse eixo que está do lado direito é igual ao lado esquerdo. Se eu passar esse eixo aqui, olha só, o que está para cima é igual ao que está para baixo. Neste outro vértice também tem, ó. A figura que está para cima é igual à figura que está para baixo, e assim em diante em todos os vértices. Então, o pentágono é um exemplo de figura radial. Outro exemplo de figura radial é a estrela do mar, tá? Ela tem vários eixos de simetria. Então, a gente diz que é uma imagem com simetria radial, ok? E então, a gente acaba a nossa aula aqui. E daqui a pouquinho na live a gente vai se encontrar para resolver os exercícios, tá? Eu vou corrigir os que ficaram do capítulo anterior também. E a gente conversa um pouco mais sobre essa ideia aí de transformação geométrica. Então, nesse capítulo, a gente só vai aprender as isometrias, que é simetria, que é o espelho, que a gente viu um pouquinho hoje.
Rotação, que eu giro a figura, então eu copio e colo ela girada. E a translação, que eu simplesmente transfiro uma figura de um lugar para o outro sem alterar ela em nada. Ok? Então é isso, gente. Até daqui a pouquinho na live. Um beijão para vocês.